5 maneiras de não aprender inglês. Número 1, Inglês Express. Você já deve ter andado por aí, visto nas escolas de inglês ou até na internet, aquela propaganda: aprenda inglês em 20, 40, 80 ou até 200 horas. Mas será que isso realmente funciona? Não, isso não funciona. É lógico que você pode ter um objetivo de curto prazo, você vai viajar no final do mês, você vai querer fazer 80 horas porque é só o que você tem para aprender uma coisa ou outra, para você poder viajar um pouquinho mais tranquilo. Mas não, gente. O ensino de idiomas, o aprendizado de idiomas leva tempo, pode levar uma vida inteira. Então não confie quando alguém te dá um prazo limitado para você aprender um determinado idioma. É importante a gente lembrar. Isso vai estar sempre ligado ao interesse financeiro desse lugar que está te vendendo esse pacote. Então, para ele vale a pena. Só que a gente tem que lembrar também que você se comunicar no idioma, então falar um básico num idioma para poder viajar, é diferente de você se expressar em um idioma. Número 2, comunicação versus expressão. Bem, vocês devem estar habituados com o que os cursinhos têm a oferecer aí. Aquela aula de vocabulário, de gramática e aquela aulinha de conversation, né? Então você vai lá naquele dia para ter aquela aula de conversação. Mas aí a gente quer entrar com o seguinte tópico: se comunicar é realmente se expressar? Você pode já ter passado por essa situação se você já se comunicou com algum nativo, algum gringo, na língua deles. Quando ele te pergunta uma coisa muito comum de ser ouvida durante as aulas, por exemplo, how are you? Se essa pessoa faz essa pergunta para você, isso é tão estudado dentro de sala de aula que você vai lembrar imediatamente daquela resposta básica que está no seu livro didático. I'm fine, I'm okay, I'm good. Mas é isso mesmo que você quer dizer? Às vezes você não está bem, às vezes estava tudo meio médio, agora está tudo meio merda. E aí você precisa expressar isso. E é isso que a gente acredita que é o inglês expressivo e não comunicativo. Ponto 3. Saia da sala de aula. Todos esses pontos anteriores que a gente falou geralmente acontecem muito dentro de sala de aula, num sistema muito engessado e muito rígido. E isso não é legal. Então é importante a gente lembrar que é muito interessante que se você está estudando inglês, aquelas 2 horinhas que vai ficar dentro de sala ali, dificilmente elas vão ser suficientes para você realmente atingir um nível mais avançado no idioma. O ideal é você sair da sala de aula e sentar em casa, pegar livro para ler, assistir vídeo no YouTube, assistir filme sem legenda, esse tipo de coisa. É isso que vai te ajudar a se expressar de uma forma mais natural e te tirar um pouco dessas amarras da sala de aula. Ou seja, saia da sua zona de conforto. Não adianta achar que vai ficar tudo bem naquelas 2 horinhas que você tem em sala de aula, você vai fazer o seu homework em casa e vai tudo legal, tô aqui fluente. Não, você tem que se colocar numa situação em que você precisa da língua e treinar, gente. Fala. Fala sozinho, fala com os amiguinhos, fala com o cachorrinho, fala com a Siri do telefone, fala com ela. Treina, gente. Bom, então a gente tem agora o ponto 4, que é tradução versus não tradução. A gente tem algumas escolas que vão investir no método da tradução. Então você vai aprender o inglês a partir da comparação entre estruturas. Então você vai ver uma estrutura em inglês, vai ver aquela mesma estrutura em português, e a partir dessa comparação você vai fazer uma analogia e compreender o idioma. Agora a gente tem também outras escolas que vão investir na não tradução. Então são aquelas escolas em que em momento nenhum na sala de aula o professor vai poder traduzir uma expressão sequer. Ele só vai poder usar linguagem corporal, que é o que a gente chama de body language. Ele vai poder usar definições, mas em inglês, esse tipo de coisa. Então, em nenhum momento ele vai poder falar aquela expressão para você em português. Por exemplo, você quer explicar para um aluno um termo muito simples e muito utilizado no inglês, get it. Mas esse termo, quando você vai explicar ele, você vai pegar uma míriade de definições em português que não corresponde à exata analogia que a gente tem em português, que seria o sacou. Tá? Get it, sacou. Então, para alguns alunos, chegar nessa definição é melhor que uma tradução. Para outros alunos, é melhor que uma explicação apenas em inglês. Alguns vão até preferir que seja dessa maneira. Cada aluno com as suas características.
Então essa é a nossa resposta para essa pergunta. Traduz ou não traduz? Gente, calma. Se a gente está trabalhando com alunos que são seres individuais, únicos no mundo, únicos, desculpa fazer isso. Bem, se a gente está trabalhando com os alunos que são únicos, e cada um tem o seu interesse ou uma forma de aprender, a gente cai no nosso último ponto, que é o ponto 5. O que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Você está aprendendo alguma coisa, você apresenta suas próprias dificuldades. Você olha para o lado, você olha para o outro lado, cada um daqueles alunos ou aluna estão aprendendo a língua de uma determinada maneira, expressando e demonstrando dificuldades específicas. Então é muito comum a gente ver em sala de aula alunos que têm mais dificuldades com habilidades específicas, tipo o listening, o speaking. Cada aluno vai ter as suas próprias dificuldades e cada aluno vai aprender melhor de um jeito. Tem alunos que aprendem melhor tendo acesso primeiro à gramática, depois à prática, tem alunos que é o contrário. Então a gente não pode limitar isso e achar que todo mundo vai caber dentro da mesma caixinha. Então, gente, não pira. Lembra que cada um tem uma forma de aprender, um tempo para aprender e que dá para todo mundo aprender. Show de... Vocês gostaram? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Um beijo. Boa noite. Falou, Fora Temer.